Glória a Deus, amém. Pessoal, eu não vou fugir do que Deus me mandou fazer. A Bíblia fala que é melhor obedecer do que a gente o quê? Sacrificar. Eu não quero sacrificar. Muitas pessoas acabam não entendendo esse texto, mas eu vou te explicar mais ou menos. A Bíblia fala que buscar-me-eis e me achareis. Que, na verdade, o que buscam o Senhor, a Bíblia fala que de nada terão falta. Mas aí a pessoa, ela prefere sacrificar. Ela prefere fazer qualquer outra coisa que vai lhe acrescentar dores, que vai lhe trazer dor de cabeça, que vai lhe trazer diversos desajustes, e sacrifica o que é mais importante, a comunhão com Deus. Olha, pastor, eu não estou indo na igreja, eu não estou indo participando dos cultos, porque Deus sabe as lutas que eu estou enfrentando, as dificuldades que eu estou passando. Isso é conversa para boi dormir. Quem não tem luta, irmão? Quem não tem luta? Você está aqui porque você está sem luta? Pelo contrário. Às vezes até para você estar aqui, você enfrenta, você depara com luta, você trava uma batalha e é vencedor. Então tudo que nós formos fazer para Deus, vai ter uma resistência. Eu prefiro obedecer do que sacrificar, do que ter que pagar um preço que eu não estou pronto e nem disposto a pagar. E nem em condições para fazê-lo. Então, por que eu estou falando isso? Porque no domingo, o Espírito Santo nos deu uma palavra que vem como título, dar ouvidos à voz de Deus. Eu vou fazer bem rápido para a gente entrar na matéria nova. E tem uma outra coisa que o Espírito Santo me deu em cima desse assunto, que nós vamos concluir no domingo. Mas vamos relembrar um pouquinho do que Deus nos deu. Por que Deus fez isso com a gente? Há um tempo atrás eu trouxe uma mensagem, onde uma irmã, antes de ouvir essa pregação, ela estava decidida a sair da igreja, abandonar o ministério, simplesmente virar as costas. E de repente ela disse assim, eu vou ouvir a palavra, vou ouvir a mensagem que o pastor mandou. E ela sentou para ouvir aquilo que o Senhor Deus nos deu na quarta-feira retrasada, que fala sobre sugestões. Quando ela ouviu aquela palavra, aquilo entrou de uma forma tão grande no coração dela, que ela desistiu daqueles planos, ela desistiu daqueles intentos. Ela entendeu que aquilo era sugestivo de Satanás. Deus não espera que você e eu fujamos, irmão. Quando uma pessoa ela tenta desistir de algo, quando a pessoa tenta jogar para o alto, quando a pessoa tenta deixar para depois, ou quando a pessoa quer empurrar com a barriga, essa pessoa de uma forma indireta, ela está dizendo, eu desisti, eu cansei, eu joguei a toalha. E é uma questão de tempo, a pessoa vai cair, a pessoa vai debruçar, a pessoa vai se entregar àquilo. Nós não podemos ser assim. Ela simplesmente recebeu essa sugestão do inimigo, estava pronta a fazer, mas no momento que Deus falou com ela, ela não fez o que muitas pessoas fazem, apenas ouvem a Deus e voltam para as suas mesmas obras, voltam para as suas mesmas ações, prossegue com o seu plano, e muitas vezes plano errado. Ao ouvir a Deus, ela deu ouvido, ela se inclinou. Tudo que já estava projetado a ser feito, ela disse assim, pois a partir de hoje eu não vou fazer. Porque ouvir a Deus é totalmente diferente do que dar ouvidos a Deus. Ouvir, todo mundo ouve, irmão. Não tem um ser humano nessa terra que não ouve a voz de Deus. Não, pastor, eu vejo aí, quantas pessoas vieram à igreja, ouviram o evangelho, Deus falou com a pessoa, Deus curou, Deus libertou, Deus transformou, Deus deu bênção para essa pessoa que não deu nem para alguns da igreja que serve a Ele fielmente há tantos anos, e essa pessoa simplesmente virou as costas e foi embora. Eles ouviram, só não deram ouvidos. Ou seja, preferiu seguir com o seu plano, preferiu seguir com seus projetos, preferiu seguir com seus pensamentos, que são sugestivos de Satanás. Meu irmão, aprenda a dar ouvidos e não apenas ouvir. E quando eu dou ouvidos a Deus, 3 coisas o Senhor nos traz para mim, traz para você. O primeiro nós já falamos no domingo, Isaías 1:19, que a Bíblia fala, se você o quê? Olha na tela, se você o quê? Quiser, mas também se me comereis o melhor dessa terra. Então, se eu der ouvidos à voz de Deus, se eu não apenas ouvir, mas der ouvidos, a Bíblia nos dá uma segurança de que nós iremos prosperar em tudo o que a gente fizer.
E aí, se você pegar Deuteronômio capítulo 28, nós vemos ali um segmento de bênçãos prometidas de Deus para nós. A Bíblia fala que os inimigos não irão nos derrotar. A Bíblia fala que nós não seríamos cauda, mas nós seríamos o quê? Cabeça. A Bíblia fala que bendito seria o fruto do teu ventre, ou seja, seus filhos. Ele diz que seria bendito a sua amassadeira, ou seja, a sua ferramenta de trabalho, olha para mim. Ou seja, ali tem uma vasta lista de bênçãos prometidas para você e para mim. E ele ainda segurou, dizendo que essas bênçãos é que virão e nos alcançarão. Eu não vou precisar pagar um preço desnecessário. Eu não vou precisar ficar correndo atrás disso, correndo atrás daquilo, indo correndo atrás da bênção para ver se Deus muda a minha história. Não, a Bíblia fala: se ouvirdes a voz do Senhor teu Deus. Todos esses itens de bênção, todos esses itens de vitória, toda essa relação de bênção que Deus nos promete, ele diz assim: só tem uma condição: se ouvirdes a voz do Senhor teu Deus. Vamos repetir? Se ouvirdes, repita, se ouvirdes a voz do Senhor teu Deus. Se eu não ouvir, se eu não me inclinar, se eu não der ouvido, meu irmão, é o motivo de muita frustração. Eu não entendo, eu oro, eu jejuo, eu consagro, eu devolvo meus dízimos, eu dou as minhas ofertas, eu falo com Deus, olha a minha situação. Irmão, até falar com Deus é uma coisa, agora dar ouvido a Deus é outra. Às vezes tem gente, irmão, que fala com Deus, mas não escuta nadinha do que ele fala. Fala dos seus problemas, fala dos seus sonhos, fala das suas conquistas, fala das suas vitórias, mas nunca para ouvir o que Deus tem para dizer. Nunca escuta o que o Senhor está falando. Então aqui está um grande diferencial, tanto na minha vida como na sua. Se ouvirdes a voz do Senhor teu Deus, querer ser abençoado, todos nós queremos. Ser curado, todos nós queremos. Ser liberto, todos nós queremos. Prosperar, todos nós queremos. Mas a Bíblia fala que não é só querer, você tem que parar para dar o quê? Ouvidos. Então essa é a primeira coisa que o Espírito Santo nos ensinou. Na segunda coisa, está em Mateus capítulo 7, versículo 24. Olha na tela, por favor. Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha, e desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e não, porque ela estava edificada sobre a rocha. Olha que coisa extraordinária. Esse texto, eu sempre digo que ele vem seguido de uma frase bem conhecida no nosso meio. Quando uma pessoa começa a vir para a igreja, e ela percebe que algumas áreas da vida dela começa a meio que ficar mais complicada, mais difícil. Alguns chegam ao ponto de dizer assim: pastor, quando eu vim para a igreja, as minhas lutas ficaram piores. Pastor, quando eu comecei a servir a Deus, quando eu vim para a igreja, olha pastor, se for olhar assim, parece que a minha vida ficou pior. Ao invés de ter melhorado, ao invés de ter amenizado, pastor, ficou até pior. Aí a pessoa logo fala assim: não, mas isso é coisa do maligno, é coisa do diabo. Eu falei assim: irmã, eu sei que é, mas sim, a sua vida ficou mais difícil, mas não porque você veio para a igreja, mas porque isso haveria de acontecer de qualquer maneira. Nós temos que parar com aquele pensamento, irmão, que pelo fato de nós servirmos a Deus, nós não vamos nos deparar com adversidade. A gente tem que tirar aquele pensamento da cabeça, que nós estamos aqui na terra blindado, nunca vai acontecer nada com a gente, nada a gente vai enfrentar de luta. Ei, para! O próprio Jesus nos ensinou, na oração que ele estava fazendo pelos discípulos, ele disse o seguinte: Senhor, não quero que os tire do mundo, mas apenas os livre do mal. O próprio Jesus, em outras palavras, estava dizendo aos discípulos que haveriam males que viriam. O dia mau acontece, ele chega para todo mundo. Para um, o dia mau é o problema financeiro, a pessoa perde o emprego, a pessoa entra em dívida. O dia mal para o outro é aquela pessoa que antes tinha uma saúde de ferro, nunca ficou doente, nem mesmo nem pegou um resfriado.
E de repente parece que agora ela está sem todas, não tem mais uma defesa no seu organismo. Qualquer mudança de clima, a pessoa pega um resfriado, vira uma gripe e a coisa fica feia, a ponto da pessoa se abater. O dia mau chega para todo mundo. Agora, ao invés de eu perder tempo em falar com Deus para que o dia mau não venha, porque é uma perda de tempo, porque ele vai vir, eu tenho que usar esse tempo, essa força, toda essa fé para buscar a Deus e criar em mim uma estrutura. Era isso que o Senhor estava dizendo ali. Se eu der ouvidos à voz de Deus, além dele me fazer prosperar, ele vai dar a mim uma estrutura que vai confundir Satanás. Lembra de Jó? Sim ou não? A Bíblia fala que Jó era um homem temente a Deus, desviava-se do mal, era um homem de respeito com Deus. Mas do nada, de uma hora para outra, o diabo entrou em suas posses e levou tudo embora. Tirou tudo que Jó tinha. Além disso, tocou na pele de Jó e Jó ficou completamente o quê? Enfermo. A Bíblia fala que ele passou dias sentado sobre a cinza, com um pedaço de uma telha, ele raspava a sua pele. Quando a gente olha esse cenário, e logo mais à frente a gente vê que Deus mudou a sorte de Jó, que Deus deu a Jó o dobro de tudo quanto antes ele tinha, a gente pensa que foi assim, ó. Não, se você pegar a história bíblica, do momento em que Jó perdeu tudo, inclusive até a própria saúde, até o dia que Deus o restaurou e deu-lhe o dobro de tudo, foi um espaço de 1 ano. Ah, pastor, mas então é fichinha, porque eu estou 1 ano lutando, estou 2 anos lutando, 3 anos lutando, mas você viu a condição de Jó? Você e eu lutamos por muitas coisas. Agora eu quero ver você ter uma estrutura para ficar 1 ano sentado sobre cinza, raspando a sua pele, porque todo o teu corpo está acometido de uma doença que vai se desintegrando a sua carne. Aí eu quero ver a pessoa ter estrutura psicologicamente, porque aonde o diabo começa a trabalhar é aqui, ó. Como é que pode? Você não fazia coisa errada. Como é que pode, Jó? Você é um homem íntegro, um homem sincero. Você até corria do que era errado. Você fugia da aparência do mal. E olha agora o seu fim. Olha agora o seu resultado. Meu irmão, se ele não tivesse uma estrutura psicológica, ele já tinha feito o que a mulher dele tinha dito. A mulher dele chegou e deu um ânimo para ele, dizendo o seguinte: olha, você ainda retém a sua esperança? Amaldiçoa o teu Deus e morre, meu filho, porque dessa situação você não sai mais. Jó não tinha nem apoio moral. Jó não tinha uma palavra que pudesse de alguma forma tentar reanimá-lo. A única palavra que veio foi uma palavra de morte. E Jó rebateu aquilo dizendo assim: ô mulher, como qualquer louca você está falando agora. E aí Jó foi até mais humilde, disse assim: olha, recebestes o bem de Deus, por que então não recebeu o mal? Bendito seja o nome do Senhor. E a Bíblia fala que com tudo isso, Jó não pecou. Jó não pecou com seus lábios. Tem gente que não tem estrutura moral, tem gente que não tem estrutura psicológica, tem gente que não tem controle sobre os próprios lábios. Para ser mais claro, porque o pastor está tentando ser menos impactante, né? Tem gente que não tem controle com a sua própria língua. Tem gente que na hora da guerra, na hora da luta, na hora da tribulação, fala, como diz o ditado, pelos... E olha que fala coisa que você fala assim: misericórdia, meu filho. Não, pastor, é a luta. Oh, você esqueceu de um detalhe? Jesus disse que a boca fala somente o que o coração está aqui cheio. Se você na hora da luta só fala o que não deve, confessa o que não deve, muitas vezes até peca pelos seus lábios, é exatamente desse tipo de coisa que o seu coração está cheio e você não sabe disso. Por isso que nós, povo de Deus, não andamos segundo o que muitas pessoas andam. Eu senti no coração de fazer isso, eu senti no coração, não, porque o coração do homem, diz o livro de Jeremias, que é enganoso. Por isso que tudo que eu vou fazer, eu vou ter prova com Deus. Até para iniciar um relacionamento, tenha prova com Deus, para amanhã ou depois você não ter dor de cabeça.
Para amanhã ou depois você não trazer tormento sobre a tua vida, tormento sobre a tua casa, fazer você cair, pecar, errar e fazer outras coisas mais. A segunda coisa que Deus nos dá, quando damos ouvidos, não é quando a gente ouve não. Quando damos ouvidos à voz de Deus, é estrutura. Veio a chuva, diz o livro, o texto santo. Veio a chuva forte, transbordaram-se os rios e combateram contra aquela casa. Parece que foi direcionada. Foi contra aquela casa. Mas o que a Bíblia fala? Ela caiu ou ela não caiu? Ela o quê? Não, por causa de um detalhe. Ela estava o quê? Edificada sobre a rocha, tinha uma estrutura. Aonde você está apoiando a tua vida? No que você está apoiando a tua fé? Tem uma mensagem que o Espírito Santo me deu há alguns dias, apenas essa frase, eu ainda não a desenvolvi. Mas eu vou orar em cima disso, tudo tem seu tempo. E essa mensagem diz o seguinte: cuidado em quem você apoia a sua fé. Em quem? Porque tem pessoas que têm mania de apoiar a sua fé em coisas. Tem pessoas que têm mania de apoiar a sua fé em pessoas. Tem gente que tem mania de apoiar a fé dela em um monte de coisa. Tanto que vamos supor, pastor, eu apoiei minha fé sobre determinada pessoa. Pois é, mas se aquela pessoa tropeçar, você acaba tropeçando junto com ela também, porque você está apoiada sobre ela. Não, pastor, eu apoiei minha fé sobre fulano, porque é um exemplo claro de homem de Deus, de mulher de Deus, e ora, consagra, fala com Deus. Amém, louvado seja o nome do Senhor Jesus por causa disso. Mas ainda que seja um homem de Deus, está sujeito à queda. Lembre-se de Davi, um homem que a Bíblia fala que era considerado segundo o coração de quem? Mas ele fez duas coisas piores do que o rei Saul. A Bíblia fala que ele cometeu um adultério, e para tentar esconder o adultério, ele foi lá e cometeu um homicídio. Preste bem atenção. Cuidado no que você tem apoiado a tua fé, porque se aquele tropeçar, você tropeça também. É mais ou menos assim: se eu apoiar completamente o meu corpo sobre esse púlpito, e se ele não estiver firme, ele ceder, o que vai acontecer com o pastor? Cara no chão. Cara no chão, irmão. Cara no chão. E digo mais, e cuidado, porque naquilo que você está talvez se apoiando, pode lhe te dar surpresa. Lembra de quando Deus chamou Moisés e disse assim: Moisés, eu quero que você faça uns sinais aqui agora. O que é isso que tem nas tuas mãos? Ele disse: é um cajado. E aí Deus falou para Moisés: Moisés, joga esse cajado no chão. E na hora que o cajado caiu no chão, o que ele se tornou? Naquilo que Moisés mais se apoiava, dentro havia uma serpente. Cuidado, aquela pessoa que você abre muito o seu coração, conta muito da sua vida, sabe? Você conta muita coisa para tal pessoa, e aí você fala assim: pastor, olha, o homem falou assim que na segunda-feira ia me ligar. Eu liguei para esse camarada e falei: cara, olha, ora aí, entre em oração aí, porque segunda-feira fulano falou que vai mandar uma mensagem confirmando o meu emprego. Isso já faz meses, pastor. Pastor, não é que é verdade? Toda vez que eu compartilho, até com uma pessoa que diz ser cristã, eu compartilho as coisas, esperando que venha dar certo, e vai tudo por água abaixo. Pois é, tem coisa que você não conta nem para mim, que sou seu pastor. Tem coisa que fica entre você e quem? Deus. Fica entre você e Deus. Cadê a estrutura do povo de Deus? Então, se eu disse que são três coisas, a primeira é prosperidade, a segunda é estrutura, diga glória a Deus, e o terceiro, para eu terminar, está em Marcos capítulo 5, vamos lá? Você já conhece esse relato, mas sempre tem algo a nos ensinar. Quando eu leio esse texto, não tem um dia que eu não aprendo com ele. Vamos lá? Marcos capítulo 5, versículo 25. Quem achou, diga glória a Deus. Achou, né? Achou na televisão, né? Pastor, mas de qualquer forma, achei.
né? Vamos lá então, Marcos capítulo 5, versículo 25, fala sobre a mulher que tinha um fluxo de sangue, mais conhecida como mulher hemorrágica. 25, e certa mulher que havia 12 anos tinha um fluxo de sangue, e que havia padecido muito com muitos, e despendido tudo quanto tinha, nada lhe aproveitando isso, antes indo a pior. Irmão, quando eu olho a história dessa mulher, quando Deus me mostra esse texto, me ensina tanta coisa. Primeira coisa, aprenda a dar ouvidos a Deus, para que você não sofra tempo desnecessários. Quem disse que você precisa padecer 12 anos como essa mulher? Quem disse que você precisa passar pelo mesmo processo de dor que talvez eu passei um dia? Não, pastor, porque eu penso comigo o seguinte: grandes homens de Deus sofreram, também tem que sofrer. Ei, para com isso. Se você pegar o texto de Coríntios, a Bíblia fala que tudo isso foi feito como figura para exemplo nosso, para que a gente não precise passar pelo que eles passaram. E se eu tiver que passar, eu já tenho a estrutura que eu preciso para enfrentar isso. Mas eu não tenho que colocar na minha cabeça que eu preciso viver, sofrer, se angustiar, perder, pagar um preço como eles pagaram. Não tem necessidade. Essa mulher há 12 anos sofria com fluxo de sangue. E ela fez uma coisa, irmão, uma coisa que me chama a atenção. Ela ainda aqui não tinha um encontro com Deus. Nesse período que ela estava sofrendo, que ela começou a ficar com essas enfermidades, a Bíblia fala que ela fez de tudo para ficar curada. Tanto que a Bíblia diz assim, que ela despendeu tudo o quanto tinha, mas nada disso o quê? Adiantou. Pelo contrário, de mal foi para o quê? De mal foi para o quê? Aqui me chama a atenção. Eu perguntei, Deus não me revelou ainda, mas eu perguntei para Deus: Senhor, essa mulher, ela já sofria quantos anos? 12 anos. Uma mulher, quando tem o seu fluxo normal, que é o período fértil da mulher, a preparação, ela fica em torno de 4 a 5 dias, depende de cada mulher. Algumas ficam 3, outras ficam 4, outras ficam 5, e assim por fora vai, né? E esse período já é tão ruim para a mulher passa por um processo de dor terrível, irmão. Agora imagina, se 4 dias para você, no caso das mulheres, é tão desconcertante assim, desconfortável, imagina essa mulher que ficou 12 anos, de dia, de tarde, de noite, de madrugada, de dia, de tarde, de noite, de madrugada, de dia, de tarde, de noite, de madrugada, de manhã, de tarde, de noite, de madrugada. Não cessava. Não cessava. Isso para mim já é pior. Mas a Bíblia fala que de mal ela foi para o quê? Cuidado. O meio que você está usando para resolver, ao invés de resolver, pode tirar você do que já está ruim e levar para um lugar pior. Às vezes acontece. Até na questão da igreja. Você julga que o lugar que você está já está ruim. Vigia. Porque às vezes pode ser uma estratégia do diabo e te tirar do que supostamente está ruim e te levar para um lugar ainda pior. Muito pior. Que pode deturpar todo o ensinamento de Jesus na sua vida. Eu fiquei perguntando para Deus, que pior é esse? Porque só essa realidade de vida dessa mulher, para mim já é o ápice do sofrimento. E aí o que me chamou a atenção é que quando ela não servia a Deus, ela não media esforços. Se ela soubesse que em tal lugar, em tal região, em determinado lugar, tinha um médico que supostamente poderia resolver o seu problema, ainda que ela estivesse com dores, ela se levantava e ia. Ela se esforçava para tudo. Aí eu penso o seguinte, irmão, às vezes isso acontecia com a gente.
Antes de conhecer a Deus, a gente levantava de madrugada, regaçava a manga, corria para cima, partia para cima, lutava daqui, lutava dali, não aceitávamos um não como resposta, não ficávamos murmurando, não ficávamos reclamando. Mas às vezes hoje tem gente que está na presença de Deus e às vezes não se esforçava quando não conhecia Jesus. Eu não sei se é porque a pessoa ela levou talvez ao pé da letra o texto que eu já falei esses dias: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, ele tudo, agora não vou fazer mais nada. E esse não fazer mais nada, nem da casa está cuidando mais. Eu entreguei tudo para Deus, pastor. Cheguei lá, vi a cozinha, entreguei para Deus. Olhei lá a cama cheia de roupa, entreguei para Deus. Não quero nem mais saber. Está tudo na mão de Deus, igual aquela criancinha, o missionário, estava ensinando o curso fé sobre a determinação. E aí ele falando que você determina, que você exige, que você ordena, que você manda, e o mal vai embora. E a criancinha ouviu. No outro dia bem cedo, quando ela levantou, ela sentou na beira da cama. Quando ela olhou, o chinelinho dela não estava ali, estava lá. Aí ela olhou para o chinelo e disse: chinelo, eu determino em nome de Jesus, vem aqui. Olha, foi a maneira errada, mas valeu a intenção. Valeu a intenção. Ele entendeu o segredo da determinação. Só fez uso de maneira errada. Só fez uso de maneira errada. Irmão, a gente não se esforça mais. Às vezes a gente ficava lá, acordava 4 horas da manhã para poder ir para a fila de um posto de saúde. Mas a gente não levanta 4 horas para falar com Deus. Passava o dia inteiro, sabe, no sol. Um dia eu estava passando, eu não sei aonde era, acho que era em Sorriso. Eu fiz a volta num quarteirão e tinha um bar num canto. E naquele bar tinha apenas isso aqui, uma calçada, não era nem calçada direito, cabia apenas a mesa. E aí colocavam uma cadeira lá e uma cadeira cá. Pronto. Irmão, eu passei e estava um sol de rachar. Mas as pessoas estavam sentadas debaixo do sol para poder se embriagar. Chama um crente em pleno meio-dia para fazer um ato de fé na cidade aqui para ver se vai. Pastor está louco, quer matar todo mundo. Ele não percebe que agora a coisa está mais feia, está dando câncer de pele em todo mundo. Pastor está doido, onde está a cabeça? Mas aí se chama de manhã cedo: pastor está doido, todo mundo cansado. Então vamos de noite: pastor está doido, todo mundo tem que dormir. Então quando que nós vamos ficar lúcido? Quando que nós vamos ter cabeça? Porque se todas as alternativas que o nosso Deus nos dá como escape, a gente tenta inventar uma desculpa. Essa mulher se esforçou para tudo, irmão. E a Bíblia fala que mesmo ela vendo que nada resolvia, de mal ainda pior, ela não parou. Até que um dia, versículo 27, ouvindo falar veio por detrás entre a multidão e tocou a multidão e tocou na sua vestimenta, porque dizia: se tão somente tocar nas suas vestes, o que aconteceria? E logo se lhe secou a fonte do seu sangue, e sentiu no seu corpo estar já curada daquele mal. Olha que coisa extraordinária. Quando ela deu ouvido a Deus, além de dar ouvido a Deus, além de nos fazer prosperar, além de nos dar estrutura, dar ouvidos a Deus nos traz a certeza de que algo vai acontecer. Traz a certeza. Não, olha, podem falar o que quiser, podem dizer o que quiser, mas vai acontecer, vai sim. Nosso Deus é fiel, aquele que prometeu é fiel para cumprir, aquele que prometeu também, por ele vem um sim, um amém. Não, esquece, para de buscar, todo mundo faz a sua escolha no final. Não, meu irmão, minha irmã, meu marido, meu filho, não tem condições de fazer escolha, porque todos estão, como diz o livro os evangelhos, um povo que estava assentado sobre trevas. Quem está em trevas não sabe fazer escolha. Só vai fazer escolha depois que aquela pessoa sair das trevas. Aí se ela escolher as trevas, aí é um quesito dela.
Meu filho não tem condições de escolher nada não, ele nunca foi iluminado, ele nunca teve encontro com Deus. Meu marido não tem condições de decidir alguma coisa, fazer uma escolha não tem. Ele nunca teve os seus olhos abertos, nunca. Não, vai sim, porque está escrito, eu e a minha casa serviremos ao... Está decretado isso, irmão. Está determinado isso. Você pode ver o camarada caindo de bêbado, você pode ver a pessoa jogada no chão toda drogada, você pode ver a pessoa toda noite saindo para fazer o que é errado, mas é uma questão de tempo. Deus vai mudar esse cenário em nome de Jesus. Deus vai mudar isso tudo. Quando eu dou ouvidos a Deus, além de prosperar, além de ter estrutura, ela me dá a certeza de que alguma coisa vai acontecer. Tanto que essa mulher saiu da onde estava e foi tocar nas vestes de... Mas uma coisa eu quero te chamar a atenção. Essa mulher, a Bíblia não fala quanto tempo que ela esperou. Para você que fica falando para Deus, Senhor, já faz tanto tempo, eu vivo orando, quando é que vai acontecer? Ó, Deus falando contigo. Até quando eu vou ter que estar buscando? Até quando eu vou ter que estar orando? Até quando eu vou ter que esperar, pastor? Meu Deus do céu, e agora? Jesus, ele disse, resistir ao diabo. Completa para o seu pastor. Pastor! Mas até quando eu vou ter que resistir? Ele fugiu. Pastor, até quando que eu vou ter que resistir? Ele fugiu? Não, então continua. Porque é para resistir até que ele fuja. Se ele não fugiu, requer de você e de mim mais resistência. Essa mulher, a Bíblia não fala quanto tempo ela esperou Jesus passar por ali. Ela tinha ouvido, Jesus cura. Jesus tem virtude para curar. Mas a Bíblia não fala quanto tempo ela esperou Jesus passar por ali. Mas ao dar ouvidos àquilo que falaram de Jesus para ela, lhe trouxe a certeza de que algo vai acontecer. Quando esse Jesus vier por aqui, a coisa vai acontecer. É a certeza que você tem que colocar no seu coração. Eu orei anteontem, não aconteceu, mas vai. Amanhã acontece. Aí você orou amanhã, não deu certo. Não, mas amanhã vai dar certo. Não, orou, não aconteceu nada. Não, mas amanhã vai dar certo. Quando você dá ouvido à voz de Deus, você nunca perde a esperança que Deus está sempre prestes a fazer algo. Deus está sempre prestes a te dar aquilo que você precisa, aquilo que você quer. Ela tocou na orla do seu manto e na mesma hora ela sentiu no seu corpo, já está curada desse mal. Eu sou homem de Deus para te dizer o seguinte: o seu mal está sendo derrotado agora na unção do nome de Jesus. Na hora que ela tocou, e ela não fez além do toque, ela fez apenas o toque. Apenas tocou. E a Bíblia fala que ela já sentiu no seu corpo, está curada. Depois Jesus só disse o seguinte: vai em paz, porque a tua fé o quê? A tua fé o quê? Não foi as vestes, foi a fé que entrou no coração dela. Se você não tem certeza de que algo ainda pode acontecer, pastor, eu ainda vou ver o meu filho se levantar, pastor, eu ainda vou ver, pastor, eu ainda vou pagar o aluguel da igreja sozinho com a oferta, em nome de Jesus, pastor. Pastor, eu creio, eu vou fazer isso, eu vou fazer. Pastor, não aconteceu, mas vou acontecer. Eu vou comprar minha casa, eu vou comprar o meu carro, eu vou fazer o que eu quero. Pastor, porque Deus é comigo, eu vou. Agora todo mundo parece que a gente é doido, a gente é louco. Mas, irmão, se às vezes a gente não agir com essa loucura espiritual, a gente não alcança a bênção de Deus. Fica sendo sadio como eles. Isso é coisa da sua cabeça. Pastor está fazendo lavagem cerebral na sua cabeça. Pastor está fazendo lavagem cerebral nos seus pensamentos. Se eu pudesse até fazer uma lavagem cerebral em alguns, irmãos, seria bom, porque o que tem mente suja por aí não é brincadeira. Tem ou não tem? Fala para o seu irmão, você é mente suja, irmão? Não, limpei antes de vir para aqui. Deus me livre de chegar aqui, aí Deus vai que de repente pastor, Deus usa o pastor com aqueles profetas de revelação, né? Ó, Deus está me falando que está na tua cabeça.
Aí antes que a gente fala assim, pastor, já sei, tem piolho, está coçando. Está coçando, né? Irmão, 3 coisas ao dar ouvidos à voz de Deus chega até nós. Nós prosperamos em tudo, nós adquirimos estrutura e nós recebemos a certeza de que algo vai acontecer. E esse algo você ainda vai testemunhar em nome de Jesus. Vamos aplaudir o nosso Deus porque Ele merece, para a glória do nosso Deus.